Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa te fortalecer, renovar as suas forças, que Deus possa alegrar o seu coração, que Deus possa te dar vitória, te trazer paz, tranquilidade, felicidade, harmonia na sua vida, fortaleza e amor. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. E eu gostaria desde já, comentar um pouco sobre o livro de Gênesis, né? Ou melhor, a história de Adão e Eva, né? E eu vou ler aqui uma passagem que diz assim: em Gênesis capítulo 3 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher da serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Que história, né, irmãos? Essa história, acho que é uma das histórias assim que eu mais gosto da Bíblia Sagrada, né? É a história de Adão e Eva, né? Porque retrata exatamente o início de tudo, né, de que aconteceu na vida do ser humano, né, das pessoas. Eu acho engraçado que tem muita gente que questiona, perguntando de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Ou seja, por que eu estou fazendo aqui nessa terra, né? Qual o propósito de eu estar aqui nessa terra? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? E a história de Gênesis ou de Adão e Eva retrata muito bem sobre essa questão, né? Dizendo o como o homem ele foi criado, né? De que maneira o homem foi feito, né? Ou seja, de como o homem apareceu aqui na Terra, né? Há muitas especulações de pessoas dizendo sobre isso, né? Algumas teorias falando sobre a origem do homem, mas a única que a gente pode realmente confiar é o que está na palavra de Deus, né? Que diz que o homem foi criado do pó da terra, né? Então tá aí, Adão foi criado do pó da terra, o primeiro homem chamado Adão foi criado do pó da terra, e Eva foi criado de Adão, né, a partir de Adão, né, da costela de Adão. E a princípio os dois viviam felizes ali no jardim, né? A princípio os dois viviam felizes ali no jardim, né? Eram santos, não tinha maldade, não tinha pecado, não tinha nada. Mas Deus tinha colocado uma árvore no meio do jardim que disse Deus para eles, né? Ó, dessa árvore vocês não podem comer, dessa árvore vocês não podem comer, né? E eu fico pensando que quantas vezes a gente desobedece a Deus, quantas vezes a gente desobedece ao Senhor, né? Deus fala para a gente não fazer uma coisa e a gente faz, né? Deus fala, não, nisso você não pode fazer. Ele está aqui, está plantado aqui nesse lugar, mas você não pode fazer, né? Isso nos leva a muitas coisas, a muitos ramos do pecado, né? No caso, vamos supor, a mulher, né? A mulher existe, né? E ela tá ali, né? Então, se o homem, Deus, se ele é um homem casado, né? E ele sabe que não pode cobiçar outras mulheres além da mulher dele, desejar a mulher dele, né? Ele corre um sério risco de cair em tentação e desobedecer ao Senhor. E Deus disse que não pode trair, né? Não pode adulterar, né? Isso é um mandamento de Deus, é uma palavra do Senhor que não pode fazer isso. Então a gente fica pensando a fragilidade do ser humano, né? Hoje em dia, depois do pecado de Adão e Eva, né? Porque o homem,
era para ser... Imagine, irmãos, imagina como é que seria a humanidade. Como é que seria a humanidade hoje em dia se Adão e Eva não tivessem pecado? Você já parou para pensar nisso? Como é que seria a humanidade se Adão e Eva não tivessem pecado, se eles não tivessem transgredido o mandamento do Senhor? Que você acha que... Como é que você acha que nós estaremos vivendo agora? Eu acho que essa tecnologia, talvez, ela não sei, talvez não seria nada. Deus teria feito tantas coisas muito melhores e maiores para nós, né? Coisas inimagináveis, né? O ser humano viveria em perfeita harmonia, né? Em santidade, né? E diante de Deus. E a gente vê que por causa de um único erro, né? O homem perdeu quase tudo, não perdeu tudo, né? Porque Deus podia ter matado os dois e acabado com a história do ser humano, né? Mas perdido quase tudo, né? Perderam quase tudo, né? Ou seja, depois de terem cometido aquele pecado, eles se afastaram, né? Foram expulsos do paraíso, né? E saíram dali, do lugar maravilhoso que Deus tinha feito para eles, né? Daquele lugar maravilhoso. A terra foi contaminada, a terra foi assolada, mas eu quero tentar aqui, irmão, na palavra do Senhor, que diz que teve uma pessoa que foi o causador de todos esses problemas, a serpente, né? A serpente foi o causador de todos esses problemas. Ela chegou até a Eva, né? Eva estava ali, não sei, passeando no jardim, olhando os frutos, desejando comer alguma coisa. Talvez ela estava com fome, né? Não sei. E devia estar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E a serpente disse para ela, né? Deus não falou que vocês não podem comer dessa árvore, né? Foi assim que Deus disse que vocês não podem comer dessa árvore. Ela disse sim, da árvore do bem, da vida nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos nem tocar nem comer. E a serpente disse logo: é mentira, não, é mentira, Deus ele está mentindo. Olha só a astúcia de Satanás, né? Olha só a intenção maligna do diabo, chamar Deus de mentiroso. Ele chamou literalmente Deus de mentiroso, mentiroso. E é isso que acontece muitas vezes na vida do ser humano, né? Deus ele está falando que ele existe, né, através das pessoas, porque as pessoas acham que tem uma necessidade de querer ver Deus, né, para saber se Deus existe mesmo, né? Um dia todos verão, com certeza, né? E, e as pessoas têm que ter essa tem que crer em Deus pela fé, não pelo que elas estão vendo. E, e Eva ficou ali, né? Depois disso, que a serpente falou para ela sobre o fruto da árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal, disse para ela que ela podia comer, que nada ia acontecer, que ela ia ser como Deus, né? Ia ser conhecedora do bem e do mal, né? E ia ser como Deus, né? E aconteceu que Eva foi lá, a Bíblia diz que ela desejou, né? Ela diz que a árvore era desejável, né? Ou seja, era atraente, né? Era desejável para se comer. E por isso ela comeu do fruto, né? E pum, né? Acabou-se com a história do ser humano, né? É, e depois dela ter comido, ela ainda deu para o seu marido, Adão. A história dela, depois disso, não ficou das melhores, né? Não foi das melhores. Mas eu queria tentar para vocês dizer assim que Deus, ele te ama,
né? Não importa mais o que você fez, né? Naquela época, o ser humano não tinha o perdão dos pecados como nós temos agora, né? Agora nós temos o poder de ser, nós temos a capacidade de sermos perdoados por Deus, né? Naquela época não, Deus ele teve que trazer Jesus para poder morrer em nosso lugar para nos dar o perdão, mas naquela época não era assim, né? Por isso eles foram amaldiçoados, eles foram condenados, foram expulsos do paraíso. Se Jesus já tivesse morrido por nós aqui, ou não sei, se tivesse, se nós tivéssemos o perdão como nós temos hoje em dia, né? Talvez o homem não teria sido expulso do paraíso, apenas perdoado depois de arrependido. Né? Mas o arrependimento de Adão e Eva naquele momento não foi o suficiente para Deus fazer o que ele tinha que fazer, que era expulsar eles do paraíso. Né? Então, né, eu quero que você saiba que Deus ele te ama, que Deus ele te ama mais do que tudo. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, quero que você saiba que Deus ele te ama e que o que ele mais quer da sua vida é te salvar, né? Ele quer te salvar, te libertar, te transformar, né, e te perdoar, não importa o que você fez, não importa qual for o pecado que você cometeu. Amém? E essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que Deus possa nos abençoar. Se inscreve no meu canal, me ajuda aí, né? Dá uma forcinha, que Deus ele vai te recompensar, né? Pretendo todos os dias aqui colocar uma mensagem de Deus e em breve também eu vou estar, se Deus assim quiser e permitir, né? Eu vou estar fazendo comentários de filmes, né? Comentário de filmes, né? Trazendo a luz da palavra de Deus, né? Trazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus. Espero que você seja tocado por Deus nesse dia, que Deus ele te dê algo que você espera, né, e busca do Senhor, que eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas Deus ele conhece e sabe do que você precisa. Amém? Então, um forte abraço para vocês e que Deus abençoe.